Boa tarde. Tudo bem? Bom, muita gente aqui já me conhece, né? Algumas não. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre mim. Quem sou eu? Eu sou a Tati. Eu sou advogada no Brasil. Eu trabalho com brasileiros que moram no exterior. E eu conheci a pastora Kênia numa palestra que eu vim dar aqui na igreja. E ela viu uma partezinha do meu testemunho. E ela me pediu para falar. Só que essa história de testemunho, isso já me é cobrado pelo Senhor há uns 5 anos. Eu passei por um processo muito grande na minha vida. E ele sempre me falou: uma ferida fechada é um ministério aberto. E você vai falar sobre isso. E eu nunca obedeci. Eu falei assim, não, eu não vou falar sobre isso. Eu sou uma advogada, eu não vou me expor dessa maneira e eu não vou fazer. E assim eu vivi. Anos se passaram, até que um dia a gente é chamado, né, à forja. E a gente tem que realmente fazer. Então, agora, nesse momento, eu vou pedir que você feche seus olhos para que a gente possa orar. Senhor, que nesse momento o Senhor possa me usar como o Senhor sempre desejou, mas eu sempre resisti. Que cada mulher que esteja aqui nessa hora, a mente dela seja blindada pelo Teu Espírito Santo, para que elas possam ouvir o que o Senhor quer que elas ouçam, e não o que o inimigo quer plantar na mente delas. Em nome de Jesus, eu entrego essa minha fala a Ti, Senhor. Que seja tudo por Ti, para Ti e para a honra e glória do Senhor. Amém. Bem, tudo começou, né, quando eu nasci. Uma menina que nasceu num lar disfuncional. Eu não nasci num lar onde eu tinha uma mamãe dócil, um lar onde a gente é desejado, esperado. Mas essa circunstância da minha vida nunca foi um empecilho para eu crescer e para ser quem eu sou hoje. Eu amo a minha mãe, eu honro a vida da minha mãe, mesmo ela tendo as dificuldades que ela teve. A minha mãe era viciada em jogos, então ela não conseguia passar aquele amor que uma criança deseja, mas isso nunca foi problema para mim. Eu era uma menina muito determinada. Desde cedo, eu tinha um caderninho que eu escrevia o que eu ia fazer, quando eu ia fazer e como eu ia fazer. E assim eu cresci. E eu falei que eu ia aprender inglês até uma certa idade, que eu iria fazer faculdade de Direito, que eu iria passar num concurso público, que eu montaria o meu próprio escritório, e tudo isso deu certo. Até que em 2013... eu e meu marido, 9 anos de casado, resolvemos engravidar. Então, eu planejei tudo, né? Queria até escolher o sexo do bebê. Afinal de contas, eu sou uma planejadora. E tudo ocorreu bem. Eu parei de tomar o meu remédio e no mês seguinte eu estava totalmente gravidíssima. Descobrimos o sexo. Viemos para os Estados Unidos fazer o tão sonhado enxoval na Flórida, em Miami. E então, o Joaquim estava sendo gerado dentro de mim e a minha vida estava perfeita. Tudo corria super bem, conforme os meus planos. Tudo estava dando muito certo. Até que então, quando eu estava com 4 meses de gestação, eu descobri que eu tinha um problema congênito. E que esse problema, ele tentava expulsar o bebê. E aí eu não sou médica, eu vou contar para vocês aqui, né, da minha forma. Era como se o meu organismo, ele relutasse como que a criança fosse um corpo estranho. Então, eu lutava para o bebê ficar dentro de mim e o meu organismo tentava expulsar ele a todo momento. E aí, quando eu estava com 28 semanas, a médica falou, não temos como esperar, a gente precisa internar ela. Eu fiquei toda inchada. Ela chamou meu marido e falou, olha,
chama os pais, chama a família, porque eu não consigo precisar para você se ela vai conseguir voltar do centro cirúrgico. Imagina o meu marido. Ele conta que ele chegou em casa e ele falou assim, meu Deus, o que eu vou fazer com isso tudo? Eu tinha um sonho de ter uma mulher e um filho e agora eu posso não ter nada, eu vou ficar sozinho. E eu fui para o centro cirúrgico, o Joaquim nasceu, eu fiquei internada na UTI, ele também ficou na UTI. E quando eu tive alta, eu fui até a maternidade, né, a UTI neonatal, visitá-lo, amamentá-lo. E eu olhei aquele ser tão frágil, mas tão frágil. E eu tinha certeza que ali estava o milagre que Deus ia fazer. Eu não tinha dúvida alguma. Eu olhava e eu falava assim, é óbvio que eu chorei, que eu fiquei triste, mas eu sabia que Deus ia curar meu filho. E eu ia para casa, e eu esperava. No outro dia eu ia lá, amamentava ele, o via. Os médicos olhavam para a minha cara, como quem diz assim, nossa, ele é muito frágil. Ele nasceu com 650 gramas. Mas eu acreditava que Deus é o Deus que cura. E eu tinha certeza que Deus ia fazer. Só que Deus não fez. E o Joaquim veio a falecer. E aí, eu achava que eu tinha superado aquilo. E a médica falou para mim, olha, se você quiser engravidar de novo, eu topo, eu vou com você. Mas eu preciso conversar com você e preciso que você faça uma terapia. Porque você precisa entender que isso é totalmente arriscado. E que eu não posso garantir para você que você vai sobreviver. E nem que a gestação vai conseguir vingar. E eu fui para casa e eu falei assim, não, eu tenho certeza que Deus vai fazer, eu vou engravidar. E eu não tinha dúvida. E para mim estava tudo superado. 2 anos depois, eu engravidei. Eu engravidei da Antonella. E dessa vez eu vim até Nova York, não fui na Flórida. Mas eu não quis fazer enxoval. Porque ali já começava o meu processo. Eu confiava, mas ao mesmo tempo eu desconfiava. Todo mundo falava assim, você não vai comprar nada? Eu falei assim, não. Porque lá no fundo, eu pensava, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que ela vai nascer? Será que ela vai usar esse vestido? E eu comprei um único vestido. E eu ainda não sabia o sexo, porque eu não tinha feito a sextagem fetal. Eu não quis fazer nada, eu quis fazer tudo diferente do outro. E eu lembro que eu entrei numa loja, lá em Nova York, e tinha um vestido rosa, e eu comprei aquele vestidinho rosa, e meu marido falou assim, mas para que você vai comprar isso? Você nem sabe se é menina. Eu falei assim, eu sei sim. Ela é uma menina, e o nome dela é Antonella. E ele, ok. E assim foi, a minha gravidez correu tudo bem, quando os médicos falavam assim, nossa, a gente vai conseguir, você não vai conseguir ter um parto natural, vai ser uma cesárea, vamos fazer com 37 semanas, e assim foi. Quando chegou com 34 semanas, eu fiz ultrassom, porque eu fazia, como a minha gravidez era de alto risco, eu fazia ultrassom toda semana. Então, eu já tinha feito naquela semana, foi uma segunda-feira. E quando chegou na quarta-feira, eu acordei com uma voz falando assim para mim, Antonella precisa nascer hoje. E eu ouvi aquilo e eu falei assim, amor, eu preciso fazer um ultrassom. Aí ele, mas você fez antes de ontem, está tudo bem. Eu não, eu preciso fazer hoje. E aí eu fui para o médico e quando eu cheguei lá era meio-dia, ele falou assim, mas Tati, está tudo bem. Aí eu, você pode fazer? Porque, mas o que você está sentindo? Eu não estou sentindo nada, mas Deus falou comigo que a Antonella vai nascer. E aí eu falei assim, ele olhou para minha cara, tipo, Deus falou com você? Ok, vou fazer. Quando ele botou o aparelho da minha barriga, ele olhou para minha cara, igual a cara do pastor Paulo ali, quando viu a Maeli endemoniada, e falou assim, o que você está sentindo? Aí eu, nada. Não, mas por que você quer fazer? Eu não já falei com você que Deus falou comigo?
Ele eu vou até acreditar nesse negócio mesmo. Tá tudo bem, mas a Antonella tem que nascer. Eu falei assim, eu sei que a Antonella tem que nascer. Ele, você vai na Renata quando? Renata era minha ginecologista. E aí eu falei assim, hoje, 2 horas. Aí ele, tá bom, eu vou ligar para ela. Quando eu cheguei lá no consultório, estava todo mundo com aquela cara de morte. O consultório estava vazio, coisa que é raro, porque ela já tinha mandado todo mundo embora para casa. E quando eu entrei, ela, oi, tudo bem? Cadê Elinho? E depois eu fiquei sabendo que ela já estava morrendo por dentro. E eu falei assim, ele está numa reunião. Aonde? Lá no parque de exposição com o governador. Ligue para ele. Aí eu não posso, não vai atender. Estou ocupado. Mas o que foi? Ela, então, a Antonella vai nascer hoje. Aí eu, não. Como assim a Antonella vai nascer hoje? Vamos deixar para amanhã, que é feriado. Amanhã é 24 de junho, é dia de São João. Ela, desde quando você é católica? Aí eu, não, mas feriado é melhor, deixar para nascer no feriado. Ela, não. E aí, depois ela me contando, ela fala que ela assim, gente, aí ela, essa advogada, contestando tudo, e eu não podia falar para ela, se não nasceu hoje, você vai morrer. E ela também. E eu comecei a contestar aquilo, até que ela falou assim, eu medo minha pressão, ela. Se eu medir a pressão dela, ela cai dura aí, porque ela vai saber o que está acontecendo. E eu falei assim, tá bom, ela, você vai para casa, prepara tudo, tenta ligar para Hélio, que a gente vai para Niterói hoje. Te encontro na saída de Macaé, 5 horas. Eu falei assim, tá bom. E ali, eu senti uma paz tão grande, mas uma paz tão grande, que eu não sei explicar o que foi. Quer dizer, sei, né? Foi Deus. E assim eu fui para Niterói, e a Antonella nasceu às 11h12, ou seja, quase 12 horas depois de que o médico fez o ultrassom. E ela estava perfeita, perfeita. Minha filha não tinha nada. Ela só não tinha peso para ir para casa. Ela nasceu com 1,495 kg. E ela foi para a UTI. E eu também fui para a UTI. Eu fui para a UTI, fiquei aí 18 dias na UTI. Ela ficou 26. Não, eu fiquei 18 dias na UTI, depois eu fiquei mais um tempo no hospital. E eu tive alta 3 dias antes dela. Ela teve alta com 26 dias, eu tive alta com 23 dias. Os médicos olhavam aquilo e falavam assim, nossa, morreu a mãe e a filha, né? Com esses exames aqui? Não, morreu ninguém, está todo mundo vivo. Glória a Deus. E aí eu vi o milagre, né, acontecendo. E aí vocês estão se perguntando assim, tá, e aí? E aí, quando a Antonella estava com 2 anos de idade, o inimigo é sujo demais. Tinha uma raiz, sabe? Uma raiz de pecado aqui dentro, que não tinha sido curada. E o engraçado é que eu não queria contar isso, porque eu vou ler algo para vocês que vai me expor demais. E eu nunca quis ler isso. Eu tentei até induzir a Kênia. Falei assim, pastora, está atrasado, né? Você falou que está 40 minutos atrasado. É exatamente o tempo, mais ou menos, que eu tenho. Eu não preciso falar, não. Não tem problema nenhum para mim. Eu só vim para assistir. Aí ela falou assim, não, lógico que não. Aí eu, meu Deus, a minha última cartada não deu certo. E quando eu sentei ali desde ontem, eu estava sendo forjada. Porque a primeira pregação da pastora Sara Mendes foi Efésios 6:10. E Efésios 6:10 foi o que conduziu todo o meu processo de cura e de libertação. Então, eu falei assim, Senhor, é confirmação, né? Eu tenho que falar. E aí, eu sentada ali, eu ficava assim, Senhor, tem certeza que eu vou falar? Isso palhaçada, não é nem tão importante. Tem gente com testemunho muito mais válido do que eu. Ele falava assim, você vai falar. Aí, depois veio a pastora Renata e falou sobre a inversão de valores. E de como que eu inverti os valores. Como que eu peguei algo que era bom, induzida pelo inimigo, igual a nossa amiga Neide foi ali, mesmo a Maeli tentando tirar ela, botando ela na porta certa. Eu deixei enraizar dentro do meu coração algo que me levaria ao fundo do poço. E então, eu fiquei extremamente nervosa e cheguei em casa, falei assim com a Maeli, nossa, minha cabeça está uma confusão. Eu vou passar vergonha lá amanhã, porque, tipo assim, eu, uma pessoa que não tem problema nenhum para falar, eu me formei, recém-formada, eu fazia tribunal do júri. Gente, tribunal do júri. Hoje em dia tem bastante mulher fazendo, mas na minha época não tinha. Eu andava pelos corredores e o povo ficava olhando, né? Nossa, uma mulher no tribunal do júri, caraca!
E eu não tinha problema nenhum com isso. E aí eu estava aqui com problema para falar sobre algo que aconteceu comigo. Eu não precisava decorar lei, não precisava decorar nada, era só chegar aqui e falar. E eu fiquei tão nervosa ontem à noite, tão nervosa, que eu falei, aí eu comecei a orar, Senhor, o Senhor não está falando comigo. Eu acho que não é para eu fazer nada disso, não é? Eu acho que não tem ninguém importante ali. E aí ele falou assim, você lembra segunda-feira passada o que aconteceu? Aí eu falei assim, lembro sim. Ele, pois é, eu deixei você experimentar um dia, e você não suportou um dia, o que você viveu por 5 anos. E tem mulheres dali naquele lugar que estão vivendo assim. E você é tão egoísta que você não quer falar, porque você está com medo de se expor. E aí eu falei assim, nossa, é verdade. E eu pensei assim, mas se eu te falar, eu vou ter que falar tudo. Ele, você vai falar tudo. E para de palhaçada, porque eu já falei o que é para você falar. E aí eu comecei e falei assim, mas ele falou assim, amiga, você viu que as pastoras, elas têm um tablet que elas botam a introdução a isso, aquilo. Aí eu falei assim, é verdade, eu sou uma advogada, então eu sei isso, aí como fazer uma petição, eu pensando, né? Aí eu peguei o meu celular e falei assim, vou montar introdução, meio e fim, uma contestação. E comecei, e não me vinha nada. E eu falei assim, meu Deus, o que é isso? E aí Deus falou assim para mim, eu não vou te dar nada, porque eu já falei exatamente o que é para você falar. E eu te dei 3 oportunidades. Eu te dei seu livro, você foi lá, escreveu para cá, escreveu para lá, mas você não botou o que eu queria. Depois eu te dei a chance de falar no ano novo, você falou só uma parte, mas você não falou tudo. Agora é a terceira e a última chance que eu vou te dar. Ou você obedece, ou você obedece. E aí eu fiz igual a pastora Micheline ali. Tá bom, você vai ouvir, eu entendi. E aí quando eu estou sentada ali, vem essa mulher icônica, maravilhosa, que você foi usada por Deus para tirar todo o fardo que estava em cima de mim, porque eu estava extremamente nervosa. Eu estava uma pilha de nervo ali, eu não estava conseguindo entender porque eu estava nervosa, porque eu ia ficar com o microfone na mão. Falar para mim não era problema. E quando ela começou, eu ria tanto, e me identifiquei com tudo aquilo que você faz com seu marido. Meu Deus, falei assim, meu Deus, se ela é uma mulher do Senhor e faz, então eu estou respaldada, posso fazer também. Tá vendo como que o inimigo é, né? Ele pega só a parte, né? Ele pega só a parte que a gente quer, nos favorecer. Exatamente. E aí, gente, foi aí que é a parte que eu quero falar para vocês. O porquê que eu vivenciei tudo isso. Porque lá em Jó 1:21, diz o seguinte, Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. E eu falava isso, sabe? Mas eu não aceitava isso. Eu não aceitava. Lá no fundo, eu falava, Deus não me honrou. Deus não cumpriu a promessa na minha vida. Ele levou meu filho. E eu sentia raiva de Deus. Mas eu não expressava aquilo. E aquilo foi a porta de entrada para Satanás entrar na minha vida e fazer a festa. Eu vou ler para vocês o laudo que eu tinha naquela época. Eu fiquei 5 anos afastada do meu trabalho. Eu não atendia mais no meu escritório. O inimigo falou para mim, pede exoneração. Eu também planejei passar num concurso público. E eu não só passei em 1, como eu passei em 2. Afinal de contas, tudo que eu planejava era perfeito. E aí Deus falou para mim o seguinte, não é você que planeja, sou eu. Eu não sou o seu empregado. Se eu fizer, eu sou Deus. Se eu não fizer, eu continuo sendo Deus. Se eu curar o seu câncer, eu sou Deus. Mas se eu não curar o teu câncer, você sobe ali e diz que você aguentava todas as dores, porque eu suportava, eu te segurava nas mãos. Mas eu não queria fazer isso. Eu queria que fosse do meu jeito. Eu planejava tudo. E como que o inimigo é sujo? Ele usou a minha determinação, desde criança, que era algo bom,
que foi toda a pregação da pastora. Toda. E era confirmação ali. E aí, quando eu digo que é confirmação, e eu sentada ali ia pedindo confirmação a Deus, tem 3 versículos que regem a minha vida, que é Jeremias 29:11, é o versículo que tem no final do meu livro. Ele termina com Jeremias 29:11. Efésios 6:10-18. Foi o primeiro versículo lido pela pastora Sara Mendes ontem. Foi todo o meu processo de cura e libertação trabalhado no Palavra da Vida, através do Ministério Nutra, com isso. E Romanos 8:28. E aí, como Deus é um Deus de detalhes, a pastora Sara falou o versículo Efésios. Eu ganhei esse livrinho, que eu só descobri que eu tinha ganhado ele depois da pregação da pastora. Aí eu abri ele. E qual é o primeiro versículo? Jeremias 29:11. E aí hoje eu estava sentada ali escrevendo e descobri que tem uma fitinha roxa. E aí eu fui ver aonde estava essa fitinha. E qual é o versículo? Romanos 8:28. E aí eu me derramei ali naquele chão e comecei a chorar e falei, Senhor, ok, eu irei te obedecer e eu vou contar tudo. E o tudo que ele queria era que eu lesse meu laudo, e eu não queria ler laudo. Porque o laudo dizia coisas que eu não queria que ninguém soubesse que eu sentia. Porque é fácil você falar assim, a pessoa tem ansiedade. E o que é ansiedade? Vou ficar ansiosa por alguma coisa, tenho uma crisezinha de ansiedade. Não subestime o que o inimigo pode fazer. Ela começa pequenininha. Ela começa com você com uma preocupação. O que pode acontecer? Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Será que eu vou ter dinheiro? E ele começa a dominar a sua mente e no final eu era refém da minha própria mente. Eu estava totalmente presa na minha mente. Eu tinha alucinações visuais, e aqui está cheio de psicólogo, vai entender do que eu estou falando. E um dia na terapia, o psicólogo que não era cristão, mas Deus usa qualquer um, ele falou assim para mim, Tati, você queria estar no lugar de Deus, né? Aí eu olhei para a cara dele, como assim? Ele é. Porque você quer controlar tudo. O seu problema é que você quer sempre estar no controle de tudo. E por isso você tem essas crises. E são crises que estão ficando cada vez mais fortes. Porque você diz que confia no Senhor. Assim mesmo ele falando para mim. Mas você quer estar lá do lado. Parece que você está do lado dele falando assim, chega mais para lá um bocadinho. Ei, não, assim não. Você está fazendo errado, peraí, faz do lado ali, ó. A pastora Micheline, eu me identifiquei muito com ela. E aí, eu falei assim, é verdade. Aí eu fui para casa pensando naquilo. Eu falei assim, é verdade. Eu quero controlar tudo, eu quero que seja do meu jeito. Eu quero que Deus seja o meu empregado. E Deus não é nosso empregado, gente. Ele faz e ele pode fazer, mas ele faz se ele quiser. E se ele... E aí, eu vou ler aqui para vocês tudo que eu sentia, porque eu não sei se alguém passa por isso aqui. E não tenha vergonha de tomar Rivotril, não, tá? Porque, estou tomando Rivotril, estou na igreja. Foi o médico que mandou? Toma. Agora, eu já vou falar para vocês. O que eu vou contar aqui foi a minha história. Eu não estou falando para ninguém largar remédio, nem largar médico, nem largar psiquiatra. Não saiam daqui dizendo, aquela doutora lá do Brasil falou que eu não preciso mais tomar nada. Eu não falei isso, tá? Que fique registrado aí que eu não estou falando isso. Eu estou contando como Deus agiu comigo. Que ele me mostrou que a ansiedade, e aí eu falei assim, Senhor, eu não vou falar isso não, que essa parte aí é do inimigo. É o inimigo que está mandando eu falar, porque o Senhor não quer que eu fale isso não. Ele falou assim, eu quero que você fale isso sim. E aí, quando a pastora Micheline falou assim, a terapia te trata, mas quem vai te curar é Deus. Eu falei assim, é para eu falar assim. A raiz da ansiedade, gente, é o pecado que está dentro do nosso coração. Porque a ansiedade nada mais é do que eu querer controlar tudo. E ela começa pequenininha.
E quando ela começa pequenininha, eu vou dando vazão para aquilo, e vem a crise de pânico, a depressão. E era exatamente tudo que eu sentia, porque eu não comecei assim do nada. Eu comecei querendo ter um pequeno controle. Mas depois tudo foi se agravando. E aí, chegou nisso daqui, que eu vou ler para vocês se eu conseguir enxergar. Atestado. Atesto com autorização da interessada e para fins periciais, porque eu precisava passar por perícia a cada 90 dias. Que Deusiane Torres Porto, Deusiane é o meu nome, Tati é apelido, para quem não sabe, no livro vocês vão ler isso também. É acompanhada por mim a nível ambulatorial desde 15/8/2017. Apresentou novo agravamento nas queixas de ansiedade, humor deprimido, irritabilidade, explosividade, hipoplexia, angústia, fobias, tremores, polifagia, avidez por doces, ganho ponderal, tonteira, alucinações visuais, sono agitado, insônia. Apresentado enxaquecas intensas, preocupação excessiva e persistente, nervosismo, tremores, tensão muscular, transpiração, sensação de vazio na cabeça, palpitações, tonturas e medos de que o paciente ou um de seus próximos irá brevemente ficar doente ou sofrer um acidente fatal. Eu ligava para a escola da minha filha e falava assim, tá tudo bem com a Antonella? Tá, Tati, tá tudo bem com a Antonella. Eu ia lá na escola. Ah, oi, tudo bem? Não, é que eu tenho um compromisso agora, eu vou ter que levar ela. Mentira. Ainda fiquei mentirosa. Porque eu achava que ela ia morrer. Então, eu tinha que tirar ela de lá. Eu cismava que eu saí na rua e que eu atropelei alguém. E aquilo se tornava uma realidade para mim. E eu chegava em casa enlouquecida, desesperada. O médico começou a ministrar medicação mais fortes. E a medicação já era usada até para esquizofrenia. E aí, um dia, ele coloca aqui, tem apresentado crise de enxaqueca intensa, o que a levou a um desmaio, seguido de uma internação hospitalar, que durou 10 dias no hospital da Unimed de Macaé. Na internação, foi detectada elevação brusca de transaminas e hepáticas, aguardando investigação diagnóstica. Prescrevo ansiolíticos, e aí ele só aumentava cada vez mais a dosagem. E estabilizadores do humor, quetiapina, topiramato. Oriento o retorno às consultas a cada 30 dias. E, pelo exposto, sugiro que a paciente seja mantida afastada de seu trabalho por um período de 90 dias. 90 dias. 90 dias são 3 meses. E eu ficava 3 meses, e 3 meses, e 3 meses, e a vida ia passando. E as minhas crises de ansiedade, eu ficava igual naquela posição fetal. Eu sentia um medo, um pânico, que eu não saía mais de casa, eu não dirigia, eu não estava com a minha filha, ela só tinha 2 anos de idade. E eu ia para a terapia e não adiantava nada, e eu não estou falando para vocês pararem a terapia, tá? E o psicólogo falava, e eu chegava em casa e acontecia a mesma coisa. Então, eu tomava um remédio para dormir e um remédio para ficar acordada. Um remédio para dormir e um remédio para ficar acordada. E enquanto eu estava dopada, Satanás agia e achava maravilhoso. Os outros olhavam e falavam assim, nossa, é bom, né? Eu via muita piadinha, porque tudo isso é uma doença invisível. Muitas de vocês podem estar passando por isso, mas está aqui, ó. Eu me arrumava, eu saía na rua. Quando eu saía, porque o isolamento é uma das coisas que ele coloca na nossa mente. Ah, fulaninha ali, ó, falou mal de você. Tudo que falava, eu achava que era de mim. Porque eu estava doente. A minha mente estava doente. E aí, esse laudo que eu acabei de ler para vocês, dizia e podia ser o meu fim. Mas Deus dizia que não. Deus dizia que tinha uma história para mim, que tinha um propósito para mim, que eu não podia ficar daquele jeito. E aí eu resolvi, por minha conta própria, a não tomar o remédio. Foi bom? No final deu certo. Mas eu sofri muito, porque eu tive uma crise de abstinência muito séria, que eu não conseguia dormir, porque eu tomava um para dormir, um para acordar. E quando eu tirei o remédio bruscamente,
eu não dormia. E eu ia para as consultas. E lembra que eu falei que eu tinha virado uma mentirosa? E eu mentia para o médico. Ele falava, está tomando remédio? Estou tomando remédio. E assim eu fui. 90 e mais 90, até que um dia eu cheguei para ele e falei assim, doutor Murilo, eu quero alta. Eu estou bem. E ele virou para mim e falou, realmente eu te vejo mais sensata, mais com as ideias mais equilibradas, mas eu preciso conversar com o Hélio, porque eu só te vejo no consultório e eu não posso te dar uma alta te vendo só um dia. Eu preciso saber do seu marido se isso é real. E aí ele chamou meu marido lá. Isso foi no dia 3 de setembro de 2020. E ele conversou com o Hélio falou que, sim, que eu estava realmente bem em casa, que eu estava mais controlada. E então eu falei para ele, eu não estou tomando remédio. E aí ele olhou assim para mim, como assim? Há quanto tempo? E aí eu contei tudo. Eu falei assim, você me perdoa, mas aconteceu isso. E ele, o que você está fazendo? E aí Deus usa tudo, né? Aí eu comecei a ministrar para o médico. Aí eu falei, então, eu fui numa igreja que estava com uma pregação falando sobre isso. Na hora que eu entrei, eu senti o Espírito Santo me tocar. E eu comecei a orar, e toda vez que vinha crise, eu me trancava no meu closet, e eu orava, e orava, e orava, e orava, e orava. E eu falei que eu não ia mais tomar medicação, que eu queria ficar lúcida, porque eu não queria ficar dopada, porque dopada eu não conseguia entender o que estava acontecendo. E ele falou assim, olha, eu não vou dizer que isso está certo, mas eu posso dizer que deu certo. E eu vou te dar alta, porque realmente eu vejo que você está bem. E ele me deu alta. Está aqui. O laudo, ele fala, atesto com a autorização da interessada para fins periciais, que é acompanhada por mim, repete toda aquela história que apresentou melhora no quadro, manifesta o desejo de retorno ao trabalho, o que encorajo por considerá-la apta. E aí eu fui considerada apta em setembro de 2020. Mas Satanás não estava satisfeito com isso, né, gente? Ele falou assim, o quê? O meu plano? Ela agora vai? Porque foi nessa igreja de doido lá. Não tinha nada a ver comigo a igreja. Eu entrei na igreja e falei assim, o que é esse povo todo tatuado, todo cheio de piercing, todo maluco? E eu entrei e o pastor falava assim, você que não está dormindo à noite, que Satanás está tocando na sua mente, saiba que Deus tem cura para você hoje. E eu, Jesus Cristo, Batista, gente, Batista não acredito em nada disso. E aí eu falava assim, Deus... Aí eu olhava para o lado, deixa eu ver se tem alguém conhecido aqui, né? Porque alguém contou minha história para esse pastor aí. E tinha uma plancha de surf, assim, em cima do negócio. Eu, que igreja de maluco é essa, meu Deus? E o homem começou a falar. E eu sentei lá atrás, a Antonella tocando terror na igreja. E eu, meu Deus, que vergonha. Primeira vez que eu entro aqui, a Antonella correu, foi lá para o púlpito, sentou e ficou linda e plena. E eu, meu Deus do céu, que vergonha, nunca mais eu venho. E o pastor continuou. Você que é atacado na sua mente, que Satanás tenta ceifar a sua vida, sabe que hoje tem cura para você, você vem no lugar certo. E eu, não é para mim, não é possível, é para mim. Está falando comigo. Mas eu fui embora ainda meio sem acreditar naquilo. Mas no domingo que vem eu voltei, né? Eu gostei meio do show. Falei assim, vou lá ver aquele show pirotécnico de novo. Deixa eu ir lá ver. E aí eu fui. Eu fui lá e ali Deus começou todo um processo de cura e libertação na minha vida, onde eu fiz também com o Nutra, através de... A base disso era Efésios 6:10 a 18. Para trabalhar o pecado, de tirar, de libertar, de oração, de muita oração. E eu estava curada, eu estava bem, eu tinha paz, eu conseguia ser uma pessoa tranquila, com as emoções equilibradas, mas a minha vida profissional não estava muito legal. E aí o que Satanás fez? Começou a investir. Não, eu te perdi de um lado, mas eu vou te ganhar de outro. Vou pegar seu ponto frágil. Você não ganhou, não. E aí ele começou a colocar na minha cabeça que eu não era boa, que era arriscado demais a minha profissão, que se eu perdesse um processo tributário, eu poderia perder milhões. E que eu ia falhar, porque eu era doida. Eu tinha um laudo e ele me acusava o tempo inteiro de que eu tinha. Porque, de vez em quando, eu tinha ainda alguns lapsos de ansiedade. E aí eu quero dizer para você, o fato
de você, às vezes, estar em Pátimo, não tira a sua identidade em Cristo. Não afeta a sua identidade. Porque eu tenho certeza que a pastora Regina, a pastora Renata, a pastora Micheline e a pastora Kênia, elas são afetadas também. Porque elas são humanas. Nós somos humanos. E o fato da gente sentir medo, sentir ansiedade equilibradamente, não pode nos envergonhar. Porque não é a ausência do medo, e sim a dependência em Cristo quando a gente tem medo. Porque hoje eu sei que eu posso ter a minha identidade em Cristo, firmada nele. Não é o laudo médico que diz aquilo sobre mim, é o que Cristo diz sobre mim. É o que Cristo diz sobre mim que eu creio. Não é o que o psiquiatra diz. E eu lembro que uma vez eu fui tentar compartilhar isso, porque ninguém sabia, tá, gente? Isso daqui que eu estou contando para vocês aqui, detalhes, eu acho que nem Maeli sabe de tantos detalhes assim. Nem a minha família sabe disso. E um dia eu tentei conversar com alguém do trabalho e o menino virou para mim e falou assim, para de palhaçada, menina, eu tomo isso também. Olha só, não adianta não, isso daí a gente é doido mesmo. A gente é doido, a gente vai tomar esses remédios para o resto da vida, isso é super normal. E quando ele falou aqui para mim, eu falei assim, eu vou tomar um remédio que eu tenho que dormir. Tomam para dormir? Tomam para acordar? Não, Deus não me fez para isso, não. Não, não pode ser verdade. E ali, é isso que a sociedade diz para a gente, que é normal. É normal você viver assim. É super normal. Mas lá, em Provérbios 14, diz o seguinte, que um coração em paz nos dá vida. E eu não tinha coração em paz. Eu tinha um coração que vivia em conflito e atrito. E aí, para não me estender mais, porque já está todo mundo cansado aqui, o ponto que foi o que a Kênia sabe, porque essa parte a pastora Kênia não sabia. Ele tocou a minha vida profissional. Eu ia para o trabalho, mas eu planejei tudo para eu pedir uma exoneração. Eu não atendia mais, e quando a secretária falava assim, doutora, eu preciso marcar sua agenda. Não marca, minha agenda está fechada, eu não vou mais atender. Eu só atendo as empresas a qual eu trabalho, as consultorias que eu dava desde da época que eu me formei. Eu não quero cliente novo nenhum. E todo mundo ficava assim, meu marido desesperado, né? Por quê? Porque eu vou vender roupa. Ele, como é que é? Eu vou vender roupa, eu vou comprar roupa lá no Brás, em São Paulo, e eu vou vender. E aí ele... Você está ficando doida, está ficando maluca, gastou dinheiro com faculdade, fez um monte de pós-graduação, estudou fora para ir vender roupa. Eu, vou ficar rica. Ele, não, se você quiser abrir uma loja, uma coisa normal, eu posso até pensar se você voltar para o escritório. Aí eu, não tem essa opção. Eu vou vender roupa. Porque era o que o inimigo iria me tirar de tudo. Porque ele sabia que eu não sirvo para vender nada, gente. Eu não tenho paciência. Fala assim, você quer comprar? Quer comprar, compra. Não quero, não me enche o saco, não. Esse negócio de ficar, tem uma pessoa aqui que pediu para trazer mais roupa para ela e ficava, amiga, mas essa cor, essa isso. Eu não tenho paciência. Então, não ia dar certo. Ia ser uma carreira que ia ser derrota total. E aí, em 2023, eu vim passar ano novo aqui nessa igreja. E eu sentei bem ali, naquele cantinho. Aí eu cheguei aqui, antipática, nojenta, andava igual uma princesa. Mas a minha coroa não era de Cristo. A minha coroa era da minha arrogância, da minha prepotência e da minha soberba. Minha não, porque não tenho mais isso. Hoje eu fui forjada e Deus me ensinou que a humildade, ela precede a honra. E hoje eu tenho humildade e oro e peço ao Senhor todos os dias, Senhor, me dê um coração humilde. Porque eu não era nada humilde. Eu era bem metida. Eu tinha o nariz em pé e achava que, nossa, o que eu estou fazendo nesse lugar? E eu sentei ali, do lado do Sérgio, que um dia vai estar dando testemunho aqui também, eu creio nisso, para a honra e glória do Senhor. Ele não pode nem ver esse vídeo, hein, gente? E eu sentei ali e ele falou assim... Agora vocês pegam o papel, pastor Márcio. Eu também não ia muito com a cara dele, não. Achava ele meio nojentinho. Aí ele falou assim, agora vocês pegam o papel, que não sei o que eu vou orar. Aí eu falei assim, Maeli, que papel é esse? Aí ela, o papel, não sei o que. Aí eu, palhaçada, né? Ai, meu Deus, palhaçada, papel.
Tá bom. Aí eu falei assim, aí eu fechei o olho e falei assim, Senhor, isso é uma palhaçada, mas já que eu estou aqui, né? Se esse negócio for verdade, eu vou pedir uma única coisa. Eu estou curada, estou bem, achando eu que eu estava curada, que eu estava cheia de humildade, né? Mas Deus trabalha até quando a gente é arrogante. Se a gente mostra para Ele que a gente está com o coração lá no fundo querendo. Eu falei assim, se isso for verdade, eu quero só te pedir uma coisa. Só restaura a minha vida profissional. E acabou, fui embora para casa. Fiquei aqui até mais ou menos meados de janeiro. Então, quando eu cheguei em Macaé, eu resolvi voltar para o escritório. E aí eu falei assim, e agora? E agora como é que vai ser, né? Eu vou... E liguei para a minha secretária e falei, pode abrir minha agenda. No outro dia já tinha um monte de gente marcada. Aí eu falei assim, nossa, que bom, né? E eu comecei a atender e comecei a fazer e tive a ideia de começar a atender online o pessoal do exterior, porque eu já fazia planejamento, mas para médicos, fazia lá na minha cidade. E aí comecei a fazer para o pessoal de Portugal, Austrália, Estados Unidos. E em junho eu fui para uma palestra, um congresso que meu marido praticamente me obrigou, e aí eu fui a submissa, né? Porque eu sou meio narizinho em pé, entendeu? Assim, não, mas não grito não, tá, gente? Não grito não. Só de vez em quando, velho. E aí ele falou assim, não, vamos. Eu, não, amor, eu não quero, não tem ninguém para ficar com a Antonella. Ele falou assim, a gente leva a Antonella. Eu vou levar o estagiário, e aí a gente reveza. Eu também sou meio pão dura, assim, econômica, né? Eu falei assim, nossa, vai ficar muito caro isso. Vai levar a equipe inteira do escritório, mais Antonella, mais babá, mais não sei o quê. Não, vai sair caríssimo esse congresso a ele. Dinheiro não é o problema. Vamos, eu quero que você vá. E eu honro a Deus pela vida do meu marido, que quanto que ele suportou tudo isso e quanto que ele sempre esteve ao meu lado. E nós fomos para aquele congresso. Chegou lá, eu sentei na frente, tinham mais de 1.500 pessoas, num lugar imenso, e a Antonella do meu lado. E começou um juiz a falar, e vinha outro procurador, e outro falando, e parecia um culto. O povo só falava de Deus. Não, porque Deus fez isso. Não, Jesus, estou na igreja. E aí eu comecei a olhar e falei assim, Senhor, o Senhor quer me falar alguma coisa aqui, né? Não é possível. E aí teve uma mulher linda, loura, parecia um anjo ela lá na frente. E ela me olhava, e eu olhava para ela. E no final eu fui falar com ela. Aí ela falou assim, olha, eu fiquei muito impactada com a sua presença ali na plateia, com a sua filha. E eu senti muito desejo de falar isso, mas eu fiquei envergonhada. Porque eu falei assim, não sei, eu não conheço, vou falar. E ali gerou toda a nossa conexão. Essa mulher, ela é a presidente do instituto a qual eu faço parte hoje. O Instituto de Advogados Previdenciaristas. Ele está sediado em São Paulo. E nós começamos uma amizade ali, ela me convidou para fazer parte do instituto, me convidou para ir para um congresso em São Paulo, eu fui. E lá nesse congresso, eu conheci pessoas, fiz muito network, e eles lançaram um livro que era chamado Vozes Femininas, Mulheres do IAPE, onde contava histórias de superações de advogadas que tiveram algum problema e superaram aquilo através do direito e hoje estavam bem. E eu lembro que eu sentada do lado de uma amiga, eu falei assim, o próximo livro eu vou escrever. E ela olhou para mim e falou assim, sei. Eu falei assim, você não acredita não? Aí ela, não acredito, sabe aquele acredito, não acredito? E assim foi. O livro está aqui. Eu sou coautora no livro. E Deus me falou assim, o livro não é seu. Você sabe que o livro é meu. E você vai escrever tudo que eu quero que você escreva ali. Eu falei assim, Senhor, mas eu não posso ficar escrevendo tudo assim, falando de Deus, porque é um livro de advogada. E ele falava assim para mim, e eu conheço. Você vai escrever. Em novembro eu recebi o convite para escrever o livro. Em dezembro, no dia 28 de dezembro, eu vim aqui nessa igreja, fiz a primeira palestra aqui nos Estados Unidos, que me abriu várias portas. Márcio agora cobra, né, os royalties disso, porque ele diz que ele que me lançou aqui.
E eu comecei a divulgar o meu trabalho aqui. E escrevi o livro. E Deus ainda falava assim, não terminou aí. E eu não entendia. E aí, quando eu cheguei em Macaé, lançamos o livro em São Paulo, foi um evento lindo. E agora, cada autora lança na sua cidade. E eu adquiri os livros e falei assim, eu vou lançar aqui em Macaé. Estava com a minha amiga, ela é dona de uma empresa de eventos lá em casa, a gente organizando tudo. E ela falando do buffet. Não, a gente vai botar um buffet de tal, vamos fazer um coquetel assim, vamos fazer em tal lugar. E eu sentada olhando assim para ela, e ela, o que foi? E Deus ministrou no meu coração o seguinte, você não vai fazer nada disso. Aí eu falei assim, ué, mas por que não? Porque o livro é meu. E você vai fazer o que eu quero que você faça com ele. Aí eu falei assim, devo estar ficando doida. Porque como que eu não vou lançar o livro aqui? E aí ela, você está desanimada? Eu falei assim, amiga, então eu só tenho que trabalhar, tal, estou muito ocupada. Depois a gente fala sobre isso. E aí eu fui dormir e Deus falou para mim o seguinte, você vai lançar o livro lá na Igreja Emanuel. Aí eu falei assim, na Igreja Emanuel, como é que eu vou levar esse livro para lá? É pesado. O problema é seu. Aí mas aí, lembra que eu falei que eu era o quê? Econômica, né? Não, mas eu adquiri tantos livros, e aí o livro é caro. Eu tenho que levar para lá, eu vou ter que comprar mais para lançar aqui. Ele não mandei você lançar nada aqui. Mandei você lançar lá. Você vai levar para lá. E tem mais. O dinheiro da venda, você vai doar para o templo. Aí eu falei assim, não. Essa parte não. Até porque, aí já vem, né? O inimigo ele bota na sua cabeça que não, até porque, olha só, é em dólar. Lá, isso daqui está em real, não vai dar muito caro. Então, vai ser insignificante o valor. É um valor irrisório, não vai ficar muito valor, então é insignificante, eu não preciso. Isso foi no sábado à noite. No domingo, aquele moço lá, mais conhecido como pastor não posso contar, né? Pastor Paulo. Mais conhecido como pastor Paulo, estava ministrando aqui, e eu, como sou membro dessa igreja online, estava assistindo o culto. E ele falava o seguinte, na pregação dele, que a gente tem que doar, e que doar com o coração, e que não importa o valor, e tal, tal, tal. E eu falei assim, nossa, muita coincidência, né? E Deus trabalha comigo com coincidência. Vocês viram aqui, né? O livrinho, as pastores falando. Aí eu falei assim, é, Senhor? Nossa, então tá bom, então é. Aí não, mas eu acho que não é muito, não. No final de tudo, entra a maravilhosa pastora Regina e fala a história. E aí eu já estava dentro de um restaurante para pegar frango assado, que era um dia de domingo, na hora do almoço no Brasil. E eu não queria desligar aquilo. Então eu botei só no ouvido assim e fui na fila. Eu não estava nem vendo ela, só ouvindo. E ela falou o seguinte, a passagem da viúva, que só tinha 2 moedinhas e deu. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, você quer mais confirmação ou você vai obedecer? Aí eu falei assim, eu vou obedecer, tá bom, eu vou obedecer, tá obedecida. Eu falei, arrumei mais uma brecha. Não, peraí, tem que falar com a pastora Kênia. Porque eu não posso, né, fazer isso assim, não tem nada a ver. Aí eu vou e ligo para a pastora Kênia. Pastora Kênia, então, aconteceu isso. Oh, glória a Deus, aleluia. Aí eu, ai, meu Deus do céu, é mais doida que tudo. Aí eu, então tá bom, né, então vamos. E aí, foi uma sucessão de caos para eu chegar até aqui. Eu sempre venho para os Estados Unidos, num voo normal, tranquilo. Meu voo levou eu acho que eu levei quase 30 horas para chegar em Nova York. Eu estava quase chegando no Japão e não chegava em Nova York dessa vez. Por fim, quando eu estava saindo, veio o cachorro. Aí eu, não é possível, esse cachorro enviado de Satanás, com certeza, cheirar minha bagagem. Aí veio um homem da imigração, manda eu sair da fila. Eu falei assim, era só o que faltava. Era só o que me faltava. Senhora, a senhora tem comida? Aí eu, O que a senhora tem? Aí eu falei, batata doce, inhame. E eu tinha jaca, mas não sabia falar jaca em inglês. Aí eu falei em português mesmo, e jaca. Aí ele ficou olhando assim pra minha cara, né? Como que diz assim, Aí eu falei assim, mas é tudo chips, moço.
Aí ele foi, olhou assim, e o cachorro atrás de mim. Olha que raiva daquele cachorro. Aí ele vira e falou assim, ok, pode ir. Eu falei assim, glória a Deus, saí. Quando eu saí, que eu botei o pé fora daquele aeroporto, eu falei assim, glória a Deus, Senhor, agora nada vai acontecer. Eu vou conseguir chegar naquela igreja e falar tudo aquilo. E aí, gente, o que eu quero finalizar isso daqui e dizer para vocês é que Deus é um Deus perfeito. Ele já sabia que eu estaria aqui desde 2020. Quando Ele colocou no meu coração que eu tinha que testemunhar tudo isso para mulheres, Ele já sabia que era aqui. Ele já sabia que eu ia conhecer a pastora Kênia. Ele já sabia que ela ia me convidar, que essa conferência ia acontecer hoje, nesse momento, nesse exato instante, que eu teria esse livro. Ele já sabia de tudo, porque os planos dele são muito melhores do que os nossos. E o que a gente precisa entender é que a gente, para viver o sobrenatural do Senhor, a gente necessita deixar o controle. Mas a gente quer controlar a todo momento. A gente quer segurar e a gente quer achar que a gente pode. Eu posso, eu realmente posso tudo, mas eu posso tudo naquele que me fortalece. Amém? E eu estou muito feliz, porque a pastora Micheline foi totalmente usada e ela não sabe o quanto. A graça que foi derramada sobre a minha vida quando essa mulher começou a falar, a unção de riso que eu tive, porque ela é icônica, gente. Ela pode fazer show de comédia tranquilo. E vai ganhar dinheiro. Me aliviou e tirou toda a minha preocupação, toda aquela coisa pesada que não tinha que estar aqui, que tinha que ser leve. Então, se Deus fez em mim, Ele pode fazer em você. Mas para isso você tem que querer, você tem que deixar. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é reconhecer o nosso pecado. Deus só me curou e não foi instantâneo quando eu aceitei que eu era pecadora, que eu era soberba, que eu era arrogante e que eu precisava me humilhar diante do Senhor. Porque é só Ele que pode nos tratar. Os remédios, eles às vezes são necessários para te tirar da crise, mas eles nunca vão te curar. O que vai te curar é a sua dependência em Deus. É você clamar a Ele todos os dias, ajoelhar-se diante dEle e dizer, Senhor, eu te quero. Cria em mim um coração humilde. Cria em mim uma mente blindada pelo Teu Espírito Santo. Para que todos os pensamentos que fluam na minha mente sejam vertidos a Ti, Senhor. E que nenhuma ansiedade, que nenhum medo possa dominar a sua mente. E se você passa por isso, tenha certeza que a Bíblia fala, confessai os seus pecados uns aos outros. Chega para uma irmã, chega para sua pastora, fala para ela, porque você precisa falar. Porque só quando eu falei, só quando eu expressei, e só quando eu aceitei que eu era uma pecadora, que Deus me libertou. Porque se eu ficar no meu pedestral achando que não, e que eu não preciso de nada, você não vai ser curada. Isso é fato. Isso é fato. E é essa mensagem que eu tenho para deixar para vocês. Amém?